Histórias assombradas. Caminhoneiro assassino. Vamos ver. Olá, Ana, me chamo Fulana e venho te contar um relato que aconteceu com meu tio. Ele é um pouco longuinho. Se houver nomes, estarão trocados. Ele me contou isso com lágrimas nos olhos, pois é muito assustador para ele. Obrigada por ler, Ana. Desde já te parabenizo pelo trabalho. Um beijo e fique com o relato. Há alguns anos, eu deixei meu trabalho de taxista. Isso é o tio dela contando, então. Há alguns anos, eu deixei o meu trabalho de taxista e fui trabalhar como caminhoneiro numa empresa, que no caso eu ganharia mais do que já ganhava, e nessa oportunidade eu fui. Eu achava muito estranho o trabalho, pois desde o começo não havia horário fixo, mas toda hora é hora, eu pensava. Rodava diversas estradas e era muito legal, pois eu conhecia lugares novos, ou seja, no geral era um bom emprego. O único problema era a saudade que eu sentia da minha família. Via minha esposa e os meus filhos apenas 5 vezes ao mês, pois o trabalho, além de cansativo, era duro, e eu às vezes dormia em hotéis de estrada ou raramente em casas de familiares próximos. Sempre que me despeço, vejo os olhos lacrimejantes das crianças. Isso parte o meu coração. Mas precisava trabalhar. É para o bem deles. Até porque eu era o único que trabalhava em nossa casa. Numa noite qualquer, enquanto eu dirigia, ouvi a notícia de que um homem pedia carona para os caminhoneiros e depois os matava. Achei a notícia confusa, triste e ficava com medo, pois não citava o local, as vítimas, enfim. Mas depois dei de ombros e não me importei com isso. Nem sei se deveria ter me importado. Durante uma parada num posto de gasolina, ouvi alguns caminhoneiros comentando sobre o homem que matava os nossos amigos de profissão. Eles estavam muito assustados, temiam morrer. Mas eu continuei despreocupado, continuei fazendo minhas viagens sem problema algum. Na véspera de feriado, a minha esposa manda uma mensagem apavorada por conta da notícia, pedindo para eu dar notícias, se havia visto alguma coisa ou acontecido algo. Coitada, eu estava tão atarefado que fiquei sem conversar com ela e com os meus filhos por 2 dias. Depois de concluir algumas entregas em empresas, voltei para casa e consegui passar um fim de semana inteiro com a minha família. Cheguei em casa numa sexta-feira de manhã e só voltei ao trabalho na segunda. Eu realmente estava exausto. Antes de pegar a estrada novamente, a minha esposa me abraçou forte e pediu para que eu tomasse cuidado. Aquele abraço foi o melhor que recebi em anos. De volta ao trabalho, ouço mais notícias sobre assassinatos. Mas as vítimas não são apenas caminhoneiros, mas qualquer pessoa que estivesse andando sozinha nas rodovias e estradas. Algumas testemunhas disseram que o assassino dirigia um caminhão. Ao saber disso, minha displicência com o caso se transformou em preocupação, pois se o assassino dirigia um caminhão, eu podia conhecê-lo e até poderiam confundir comigo, pois a maioria das vezes eu dirigia às noites. Numa das paradas rotineiras, notei que havia manchas de sangue na porta do meu caminhão. Fiquei assustado, apavorado. E se fosse um aviso? Mostrei aquilo a um amigo. Ele também se assustou. No outro dia, não tive mais contato com ele e não nos falamos desde então. Conversando com a minha esposa sobre os assassinatos, ela pediu para que eu ficasse calmo e que, se desconfiasse de alguma coisa, eu deveria chamar a polícia. Tempo depois, ela caiu em lágrimas ao contar que um dos meus colegas havia sido brutalmente assassinado. Minha esposa sempre foi muito bondosa e preocupada com as pessoas ao seu redor, mas eu não entendi o motivo das lágrimas, afinal, ele era meu colega e não colega dela. Na verdade, eles mal se falavam, apenas se cumprimentavam. Depois de saber da morte do meu colega, eu fiquei um pouco abalado. Ele também tinha uma família que o aguardava em casa. Durante uma viagem e outra, sempre encontrava alguns colegas, velhos conhecidos de profissão,
Isso me distraía, era bom. Num desses encontros, um amigo de longa data, que há muito tempo eu não via, disse que precisava me contar algo importante. Mostrar algo, melhor dizendo. Então ele abriu a galeria de fotos do celular e mostrou algo que eu acreditava que só eu tinha permissão para ver. A minha mulher nua. Ele mostrou ao menos 10 fotos da minha esposa. Ela mandava essas fotos para o meu colega que havia sido executado. Eles eram amantes. Meu amigo ficou surpreso ao notar a minha reação. Eu não esbocei reação alguma. Ele disse que me mostrou as fotos para eu não sentir pena daquele desgraçado que costumava ser meu colega, pois ele mandava as fotos da minha esposa para todos que ele conhecia. Depois disso, ele pediu para eu tomar muito cuidado, pois o homem no caminhão estava fazendo vítimas toda semana. Achei engraçado o nome que inventaram para o assassino. Enfim. Mais algumas viagens concluídas e eu já poderia voltar para casa, mas preferi adiar um pouco o meu retorno. Eu não estava preparado para ver o rosto da minha esposa. Talvez eu não tenha mencionado, mas sempre ando com uma arma de fogo e algumas facas na boleia do caminhão. No começo era por preocupação, mas depois que usei pela primeira vez, passei a usar por diversão. Tantas pessoas com medo do assassino nas rodovias, meus filhos sempre preocupados, temendo pela minha vida, então eu também comecei a temer aquele homem. Estrada vai, estrada vem, até que me chega um homem. Para ao meu lado no posto de gasolina pedindo informações. Ele chega ao meu lado no tanque de gasolina e tira um canivete do seu bolso. Eu fiquei paralisado, eu só sabia rezar. Até que o homem se espanta. O tal assassino de caminhoneiros estava na minha frente, mas ele se assusta e cai para trás. Eu estava paralisado, quase não via nada. Ouvi ele dizendo, "Desculpe-me, senhor." E ele saiu correndo. Eu acredito que foi uma ajuda divina. Eu, então, saí dali agradecendo a Deus pela misericórdia e fui até um hotel. Eu dormi lá. E quando acordei, o segurança me perguntou por que eu estava dentro do caminhão e não no quarto. E eu fiquei pasmo e perguntei quais as feições de quem está lá dentro. Hã? E quando ele me descreveu, eu fiquei congelado. Olhos claros, cabelo castanho e magro. Era o meu amigo, o amante da minha esposa, que foi assassinado. Eu não entendi. Eu saí dali, fui embora e nada mais aconteceu na minha vida até hoje. Eu não entendi esse... Eu então saí dali agradecendo a Deus pela misericórdia e fui até um hotel. Eu dormi lá, no hotel, e quando acordei o segurança me perguntou por que eu estava dentro do caminhão. Mas não dormiu no hotel? Porque eu estava dentro do caminhão e não no quarto. Eu fiquei pasmo e perguntei quais as feições de quem estava lá dentro. E quando ele me descreveu, era... Mas o amigo não estava morto? Você não dormiu no hotel? Eu não entendi nada. Eu saí dali, fui embora e nada mais aconteceu comigo. Eu briguei com a minha esposa, ela se separou de mim e foi embora com nossos filhos. Hoje em dia eu vivo solitário e não tenho mais emprego, sustentado pela aposentadoria. Obrigada por ler, Ana. Eu não entendi o final. Quem é que? O que aconteceu? Quem era o assassino? Quem morreu? E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.